Olá, boa noite. Vamos lá para mais uma live, essa também muito especial. Oh, que bom, gente! Todo mundo feliz que está acompanhando hoje, maravilha. Tem um monte de coisa legal para falar, espero que eu consiga falar tudo. E esse é um tema que eu amo de paixão, amo falar sobre sexualidade, amo falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, porque isso é fundamental na nossa vida, na nossa prática. E contem sempre comigo para falar sobre isso, tá? Esse mês, o mês de dezembro, é um mês vermelho, né? Esses dias alguém tava falando comigo, nossa, mas todo mês agora é uma cor. Eu falei que ótimo, bom que a gente precisa falar sobre saúde mesmo, né? A gente usa nosso tempo para falar sobre tanta coisa, para falar sobre subcelebridades, Big Brother, que tá tudo bem também, né? Mas vamos usar também para falar sobre saúde e para que a gente consiga se enxergar como uma pessoa que merece cuidados, né? Antes de começar a live, eu já ia me esquecendo, eu queria deixar um recado. Depois a gente vai cortar esse recado e vamos publicar no meu feed aí, no da clínica. Algumas pessoas estão relatando que estão recebendo golpes de criminosos se passando por mim e pedindo dinheiro. E essas pessoas estão chegando, inclusive, às minhas pacientes e falando sobre valores de procedimentos. Então, gente, só para deixar aqui, tá informado para vocês que eu não cobro de ninguém pelo WhatsApp, a gente não passa orçamento pelo WhatsApp, muito menos passa o Pix para depósito, tá? E eu também não tô pedindo dinheiro para pagar boleto. Então é importante frisar isso, tomem muito cuidado, entrem em contato com a clínica para que a gente possa explicar para vocês os procedimentos e se protejam. Infelizmente a gente tem que falar sobre isso, tá? Continuo trabalhando, pagando meus boletos com o suor do meu trabalho. Então, vamos lá. Então, dezembro é o mês vermelho, né? O mês para conscientização e prevenção do HIV, né? Eles falam muito sobre a AIDS, né? A AIDS, que é a doença. E é importantíssimo a gente falar que a gente não usa mais a sigla DST, tá? A gente usa IST. E às vezes quando eu falo IST, as pessoas ficam meio se perguntando o motivo, e eu vou explicar para vocês. Isso também serve para os profissionais, que geralmente são as pessoas que mais difundem preconceitos e desinformação para a população em relação às infecções sexualmente transmissíveis. A palavra doença já significa uma doença manifesta quando essas bactérias, esses vírus, esses micro-organismos já estão causando sintomas. Então, isso sim é uma doença. A AIDS, por exemplo, é uma doença. O HIV é um vírus que pode levar à infecção. A pessoa que é portadora do vírus, ela tem infecção, assim como outras ISTs, como a sífilis, hepatites, outras ISTs, como, por exemplo, gonorreia, micoplasma, clamídia, todas elas são infecções sexualmente transmissíveis, porque a maioria delas é assintomática. Então, ela não necessariamente causa a doença, tá? A maioria das pessoas que têm sífilis, por exemplo, são assintomáticas, não vão ter lesões no corpo. Algumas, em algum momento da vida, podem desenvolver uma forma grave da sífilis, que é uma neurosífilis, por exemplo. A pessoa pode ficar acamada por causa de sífilis. Então, é extremamente importante a gente saber que não é porque você não sente nada que você não seja portador ou portadora de algum vírus, de alguma infecção sexualmente transmissível. Aí é que está a gente
falar sobre sexo seguro, sobre práticas sexuais seguras. E isso serve para todas as pessoas adultas e adolescentes. Afinal, a maioria das pessoas inicia atividade sexual na adolescência. E ninguém é obrigado a nascer sabendo. Então, os profissionais de saúde e a família também, lógico, precisam se empenhar para levar educação sexual para esses jovens, né? E para os adultos, que a maioria dos adultos também acham que sabem tudo, mas na verdade não sabem. E eu queria que vocês fizessem aí um pensamento. Pense com carinho. Se você conhece os seus amigos próximos, pessoas da sua família, ou você também. Qual foi a última vez que você usou preservativo? Qual foi a última vez que você, pessoa não gestante, pegou o seu cartãozinho de vacina e levou no posto de saúde para atualizar? Então, a prevenção está aí. Muitas vezes a gente se esquece, né, de olhar pra gente mesmo com carinho, com cuidado. E é importante falar que a prevenção das ISTs é pessoal e intransferível. Você não deve transferir para a sua parceria sexual a responsabilidade sobre o seu autocuidado. Então, não adianta falar, ai, mas o meu parceiro não gosta de usar preservativo. Ai, mas não adianta, homem não usa. O corpo é seu, então quem tem que se responsabilizar por estes atos é você. Muitas vezes, quando a gente dá diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, a pessoa fica enlouquecida e muito chateada e quer achar um culpado, né? E quer saber de quem pegou, quando pegou, enfim. E isso é uma situação que não nos compete. Não dá para saber quando você pegou uma infecção sexualmente transmissível. E a gente só precisa de um único contato sexual para adquirir qualquer infecção sexualmente transmissível. E lembrar que o preservativo não protege contra todas as infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, o HPV e herpes genital. Elas passam mesmo com o uso do preservativo, porque as lesões podem estar em locais em que o preservativo não contempla, e esses locais entram em contato com a genitália da parceria e podem, sim, transmitir IST para essa parceria. Inclusive, essas duas são as principais e as mais comuns ISTs no mundo, que é o HPV e a herpes genital. Então, é muito importante a gente falar, a gente não tem só HIV e sífilis, a gente tem várias outras ISTs e a gente precisa se proteger e saber como evitar, como prevenir. A gente fala sobre prevenção combinada. Muitas vezes as pessoas acham que prevenção é só preservativo e não é, tá? Então, nós vamos falar também sobre prevenção combinada para ISTs, que é testagem regular para as ISTs que nós temos testes, algumas nós não temos, tá? O uso do preservativo, tanto o externo, que é o peniano, quanto o interno, que é o vaginal, e de lubrificante. Falando de lubrificante, é importante a gente frisar que o uso de lubrificante à base de água. Afinal, o látex do preservativo externo, peniano, ele se rompe quando o lubrificante é à base de óleo. Então, tá muito comum hoje a gente falar sobre o uso do óleo de coco ou outros óleos para hidratação da genitália, mas eles não podem ser usados com o preservativo peniano, porque ele vai romper o látex. E aí, não tem mais jeito, tá? E não existe isso de que a camisinha não se rompe. É muito difícil isso acontecer, mas acontece. Especialmente em situações em que a gente armazena mal o preservativo. Então, ele tem prazo de validade, ele não pode ficar exposto ao calor excessivo. Então, não adianta você deixar o preservativo no porta-luvas do carro e o carro fica no sol, chuva, frio, calor, e depois vai usar e ele vai romper. Tá? Então, é muito importante a gente se atentar a isso. A prevenção, ela é muito importante, ela é fundamental para que a gente realmente reduza as taxas de transmissão dessas infecções, tá?
Perguntaram aqui, o citomegalovírus é uma infecção sexualmente transmissível? Não, o citomegalovírus não é sexualmente transmissível. Ele é transmitido pelas gotículas de ar. E a gente pega geralmente quando a gente está em contato com alguma criança com síndrome gripal. E é muito fácil pegar citomegalovírus, inclusive, tá? E ele tem implicação na gravidez para uma pessoa adulta, por exemplo, imunocompetente, que não tem nenhum outro problema de saúde que abaixa a imunidade. A gente geralmente não tem sintomas graves, às vezes um sintominha gripal ali, e é isso, tá? Ele é mais importante para a gestação mesmo. Então, voltando no nosso papo aqui do preservativo, o armazenamento é extremamente importante, tá? Então, vamos também se atentar a isso, a data de validade, ao tamanho, né, do preservativo. Algumas pessoas falam, mas o preservativo aperta o meu pênis. Tem preservativos de diversos tamanhos, de diversas texturas, de diversas espessuras. Então, não é desculpa para não usar. Hoje é muito raro a gente ver realmente um casal que utiliza preservativo ou um jovem que está sexualmente ativo ou ativa que utiliza preservativo. As pessoas entendem que usar algum contraceptivo te exime de usar preservativo, e isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Os métodos contraceptivos, eles servem só para proteger de gestação não planejada. Para ISTs, continua sendo preservativo mesmo, como uma das formas de prevenção. Outra forma de prevenção que nós temos são as vacinas. Como eu disse, eu sempre falo para os pacientes quando elas chegam no pré-natal, cadê seu cartão de vacina? Nossa, minha mãe deve saber onde é que tá. Isso é um clássico, porque depois que a gente vira adulto, a gente tem várias outras prioridades e vacina não está entre nossas prioridades, né? Então, a gente tem várias outras coisas para pensar e a gente acaba esquecendo disso. Quando a gente é criança, a nossa mãe guarda o nosso cartão de vacina e nos obriga a tomar, leva você lá e te dá a vacina. Quando você é adulto, você tem que fazer isso por si próprio. E é responsabilidade sua. Infelizmente, tem que fazer. E a hepatite B é um vírus sexualmente transmissível, assim como a hepatite A também é sexualmente transmissível. A transmissão dela é fecal-oral, então pessoas que praticam sexo via anal ou outras atividades sexuais aí que envolvem isso precisam vacinar contra a hepatite A. E o HPV, que é uma vacina recente e que a gente está tendo muita dificuldade de acesso e de ampliar a vacinação para a população. Infelizmente, no SUS, a vacina não é disponível para todas as pessoas. Hoje está disponível só até os 19 anos, mas no sistema de saúde privado, ela é disponível para as pessoas adultas até 45 anos. Então, pega o seu dinheirinho, né, e vamos investir numa prevenção adequada, de verdade, que vai te prevenir contra câncer. Afinal, o HPV, ele é um vírus sexualmente transmissível e causa câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus e reto, câncer de laringe, tá? Então, qualquer lugar que o HPV de alto risco, que é o HPV mais cancerígeno, encosta, ele pode causar câncer. Então, a vacina que nós temos contra HPV, a vacina é cara, tá? O tratamento de câncer deve ser muito legal, realmente. Então, a gente precisa balancear, né, aí o que é prioridade na nossa vida. E se fosse para dar uma dica de investimento, é assim, invista na vacina do HPV, sinceramente. Para homens que fazem sexo com homens, tem algumas outras vacinas mais específicas que também estão disponíveis no SUS e os infectologistas já prescrevem essas vacinas para as pessoas que estão elegíveis, tá? Então também é extremamente importante. E é importante a gente testar, testar. Como eu disse, a maioria das infecções sexualmente transmissíveis são assintomáticas. Então, a gente não vai saber se tem se não testar.
É simples, tá? Não vai saber. Ah, mas eu não sinto nada. Não importa, precisa testar. Porque é isso, quando aparece algum sintoma é porque já virou a doença. E não é isso que a gente quer. A gente quer tratar antes que te traga algum problema. Inclusive, as outras ISTs, como clamídia, gonococo, micoplasma, tricomonas, elas podem causar, inclusive, infertilidade. Na gravidez, elas podem causar trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas, restrição de crescimento fetal, infecção materna grave, puerperal, sepse materna e pode causar também infecções no recém-nascido, pneumonia no recém-nascido. Então isso é muito sério, é muito importante. A gente fala muito sobre o Streptococcus do grupo B, que é uma bactéria que a gente rastreia no pré-natal para prevenção de sepse neonatal, e a gente fala muito pouco sobre as ISTs, tá? Então isso é muito, muito, muito importante a gente conscientizar as pessoas. O grande problema dessas outras ISTs é que não temos testagem disponível no SUS amplamente como os outros testes. Então, se você chegar no seu posto de saúde amanhã, você fala lá para a pessoa que te atender, para a enfermeira: olha, eu vim aqui fazer teste para IST. Ela vai falar: olha, que maravilha, seja muito bem-vinda. Espero que ela te acolha desta forma, porque eu acolheria. Seja bem-vinda, vamos fazer os testes, que é o quê? Furar o dedo, pegar umas gotinhas de sangue do seu dedo e fazer um teste rápido. Ali você pode fazer teste para HIV, para sífilis, para hepatite B, hepatite C. Além disso, a gente pode fazer os testes para as outras ISTs que a gente consegue avaliar pelo sangue, que geralmente é HTLV, né, que a gente não consegue pegar ali no teste rápido. Se esse teste rápido der positivo, eventualmente a gente vai precisar de um teste de sangue para confirmar e tratar, tá? Então, o tratamento para todas as ISTs, a gente tem tratamento hoje. A gente não tem cura para algumas, mas o tratamento mantém essa pessoa com vida normal. A gente tem um estigma ainda muito grande acerca do HIV, mas a sífilis, por exemplo, ela pode deixar gravíssimas sequelas, tá? A pessoa com neurosífilis, que é uma sífilis muito avançada, muito tardia, de uma pessoa que nunca testou, nunca tratou ou tratou de forma inadequada, ela pode ficar acamada por causa disso. Então, é extremamente importante a gente quebrar esses estigmas, testar e tratar. A gente divide a frequência dos testes a depender de cada população. Então, para a população geral, é importante testar pelo menos uma vez ao ano, pelo menos. Se a gente tem algum outro tipo de comportamento que a gente presuma que tenha um risco aumentado, a gente conversa, discute sobre as práticas sexuais seguras e orienta qual que é a prática, qual que é a frequência ideal para testagem. Então, para essas infecções existe essa forma de testar, e para as outras infecções que eu disse, clamídia, micoplasma, tricomonas e gonorreia, existem a análise da secreção vaginal. Então, a gente coleta a secreção vaginal, parecido com a citologia do preventivo, que a maioria das mulheres conhece, e o laboratório analisa essa secreção e dá pra gente o resultado falando se tem ou não essas bactérias. Se tem a bactéria, a gente vai tratar, tá? Tratar. Então, como a infecção é sexualmente transmissível, a gente também testa e trata a parceria. Algumas delas a gente já trata empiricamente, que é isso, sem testar, tá? Então, a gente trata o casal, porque em contexto de saúde pública é melhor já tratar do que a gente correr risco de pegar a infecção ou passar novamente para essa pessoa que acabou de receber o tratamento. E quando a gente diagnostica uma IST, que pode ser qualquer uma, pode ser uma herpes genital. Diagnosticou uma herpes genital, que o diagnóstico é clínico, o diagnóstico de herpes genital é clínico. O que é isso? Apareceram bolinhas lá na genitália e essas bolinhas ficam juntinhas com ardência
tá? E às vezes elas estouram e fazem umas úlceras com fundo limpo, ela não tem pus ali no fundo. E a herpes genital, ela é sexualmente transmissível, então, independente se a gente tem qualquer IST, a gente precisa testar todas as ISTs, porque a gente tem uma chance maior realmente de apresentar. Então, é importante testar e tratar. Algumas vezes, quando a gente vai solicitar exames para ISTs, a gente precisa explicar muito, né? Assim, não, fica tranquilo, não estou suspeitando que o seu marido te traiu, eu não estou suspeitando que tem alguma coisa. É rotina, as pessoas precisam entender que a testagem precisa entrar na nossa rotina. Planejamento do ano, o ano vai começar agora, então se você não testou esse ano, já testa antes de acabar, para já começar o ano tratada. E se você já testou esse ano, vamos planejar para testar ano que vem, tá? Então isso precisa entrar no nosso calendário. Aqui em casa faz parte. Ah, mas você não confia no seu marido? Eu confio, por isso mesmo que a gente testa. Eu testo, ele testa, porque a gente se preocupa com a nossa própria saúde. E isso é muito legal, é fundamental. E é importante, e eu espero que outras pessoas façam isso também. A gente não tá desconfiando de ninguém. E isso, como eu disse, a prevenção é individual. E a sorologia também é individual. Não quer dizer que o meu deu negativo, que o do meu marido necessariamente tem que dar. Então, os dois precisam testar, tá? Os dois precisam testar. Isso é indiscutível. Outro ponto que a gente precisa falar para a prevenção de ISTs é o tratamento da vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é um corrimento vaginal que dá um mau cheiro e ela não é sexualmente transmissível em si. A gente tem vários estudos acerca da vaginose bacteriana, que é causada pela Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria, mas a gente ainda não concluiu que ela é sexualmente transmissível. Porém, a vaginose muda muito o pH da vagina e aumenta a chance da gente contrair outras infecções, inclusive de manter o HPV no colo do útero e causar câncer de colo de útero ou lesões pré-cancerígenas. Então, também rastrear e tratar a vaginose bacteriana, ainda que a paciente esteja assintomática, ou seja, que ela não note mudança no cheiro, no odor da sua secreção vaginal, é importante a gente orientar esse rastreio, porque a presença da vaginose por si só já aumenta a chance da gente ter outras ISTs, tá? Outro ponto importante da gente falar é a prevenção do câncer de colo de útero, né? Como a gente já falou da vacina, é importante a gente falar também que a prevenção, gente, infelizmente a gente vê muitas atrocidades e ela não é feita com preventivo de 6 em 6 meses, nem todo ano. O Ministério da Saúde acabou de lançar um protocolo preliminar, felizmente. Espero que a gente realmente consiga mudar o nosso rastreio aí para câncer de colo de útero, porque ainda que o nosso protocolo de fazer de 3 em 3 anos seja muito antigo, a gente não vê até hoje isso acontecendo na prática. E o protocolo preliminar lançado agora em novembro de 2024 já inclui o PCR para o HPV. E o PCR para o HPV é coletado basicamente da mesma forma, que é com uma escovinha que a gente vai lá no colo do útero, coleta o material, coloca num frasquinho com um líquido e manda para o laboratório. E o laboratório vai falar para a gente se tem HPV e qual tipo de HPV. Quando a gente faz o PCR, a gente consegue avaliar se a gente tem o HPV de alto risco para câncer, que os principais são o 16 e o 18, os subtipos 16 e 18, mas temos outros também que são de alto risco. E também temos os de baixo risco, tá? Que a gente não precisa testar. Os de baixo risco, geralmente, eles podem causar verrugas anogenitais.
E o HPV de alto risco, quando ele está presente, a gente precisa ampliar essa investigação. Quando está presente o 16 e o 18 ou o 18, a gente já encaminha essa paciente para colposcopia, para avaliar esse colo com uma espécie de microscópio e avaliar se a gente precisa fazer uma biópsia da lesão e planejar o tratamento, caso tenha alguma lesão pré-cancerígena. Quando a gente tem outros subtipos do HPV de alto risco, a gente faz uma citologia para avaliar se esse HPV já está causando alguma lesão e avaliar a necessidade da colposcopia. Ou seja, a colposcopia não é exame de rotina. Eu sei que você já foi no ginecologista e o ginecologista olha lá no microscópio, às vezes passa um iodo, né, no colo e cobra a colposcopia em toda a consulta ginecológica e cobra o preventivo em toda a consulta ginecológica. Mas isso não é uma conduta baseada em evidências e isso não é se cuidar. Quando eu falo da rotina, do rastreio do câncer de colo de útero, as pessoas ficam, nossa, mas eu não concordo, eu me cuido muito e eu prefiro fazer de 6 em 6 meses. Às vezes faz de 6 em 6 meses e faz mal feito, não faz um PCR para o HPV, não coleta direito a secreção e chegam os resultados mais absurdos do planeta para mim. E quando a gente vai fazer o PCR para o HPV, tá lá um HPV de alto risco. Quando a gente vai fazer a biópsia, tá lá uma lesão de alto grau e a gente precisa planejar o tratamento, que é a retirada dessa lesão cirurgicamente. Então, isso é bem frequente. E é importante a gente entender, né, os graus aí, o quanto isso é válido, né? Ir no ginecologista, ir só por ir e coletar o exame, às vezes nem levar, nem voltar para mostrar o resultado, isso não diz que você está se cuidando, né? Então, infelizmente, eu sei que muitas vezes as pessoas vão no médico e confiam, né? Acham que aquela pessoa está fazendo o melhor, mas nem sempre. Então, é importante que a gente saiba, que os profissionais de saúde também saibam que isso é muito sério e isso coloca a vida das pessoas em risco. Afinal, o câncer de colo de útero mata e mata mulheres jovens, tá? Mata mulheres jovens. E eu tenho pegado muitos casos de lesão de alto grau, que a gente vai precisar programar cirurgia, e tinham várias citologias de 6 em 6 meses, de todo ano, todas normais. Então, algo de errado não está certo, né? A gente precisa ter um senso crítico aí para avaliar isso. Então, a gente já faz o PCR para o HPV. Não é o exame que tenha no SUS atualmente, mas esperamos que em breve tenha. Afinal, o protocolo do Ministério da Saúde foi lançado esse mês, pelo menos o preliminar. E esperamos que a gente amplie esse acesso para toda a população. E se o exame vier negativo, Tainá? Maravilha! A gente só vai repetir esse exame em 5 anos. 5 anos. Ah, mas eu quero fazer todo ano. Não é para isso o exame. Exames de rastreio não é pra gente fazer porque sim. A gente precisa seguir o rastreio. E rastreio, o que é? Uma investigação que a gente vai subindo os degraus até a gente fechar um diagnóstico, chegar no tratamento e tratar essa pessoa de uma forma adequada. Quando a gente faz as coisas além do que precisa, a gente, além de gastar mais dinheiro, porque isso é um fator preocupante, a gente às vezes acaba deixando passar batido uma coisa que é realmente importante. E por que esse rastreio vai ser de 5 em 5 anos? Porque se você não tem o HPV que causa câncer, até se você pode pegar esse HPV a qualquer momento, mas de adquirir o HPV e esse HPV causar alguma lesão pré-cancerígena no colo do útero, ele tem que estar ali há pelo menos 10 anos. Então, se a gente faz de 5 em 5 anos, a gente tem um tempo super oportuno aí para diagnosticar e tratar eventuais infecções e lesões, tá? Outro ponto que eu preciso falar também é ainda sobre o HIV, né? A gente tem muito estigma em relação ao HIV.
A gente viveu realmente uma epidemia muito triste no Brasil, né, em relação ao HIV. Nossos pais, nossos avós viram muitas pessoas morrerem por AIDS e a gente não tinha tratamento. E hoje, felizmente, a gente avançou muito nesta questão. E é muito importante e louvável a gente difundir a palavra do tratamento para o HIV. Então, algumas pessoas têm medo de testar porque elas têm medo do resultado. E muito disso porque as pessoas entendem o HIV como uma peste, praticamente, né? E não é assim. As pessoas convivem com o HIV tranquilamente, assim como as pessoas convivem com hipertensão e diabetes. Pessoas que têm hipertensão e diabetes precisam tomar remédio todos os dias para o resto da vida, assim como as pessoas que vivem com HIV. Não há diferença. E pode ser que você já tenha tido relação sexual com uma pessoa que tem HIV. E o HIV, quando ele é tratado e bem acompanhado, as pessoas chegam a uma carga viral que é indetectável ao exame, e as pessoas que são indetectáveis, elas também não transmitem o HIV. Então, se existe uma pessoa segura para transar, e se você não quer pegar HIV, é uma pessoa que sabe que tem, que faz o tratamento, que faz o acompanhamento e está indetectável. Pessoas indetectáveis não transmitem o HIV por via sexual. E essas pessoas que têm um tratamento adequado, que fazem o acompanhamento, que também estão indetectáveis, elas podem ter parto normal, elas podem ter parto vaginal, que não vai transmitir para o bebê, não temos a transmissão vertical. Em contrapartida, pessoas que não fazem tratamento ou que têm um tratamento inadequado ou que não conseguimos acompanhar a carga viral dessa pessoa e ela está gestante, a gente precisa planejar a cesárea agendada desta pessoa, e está aí uma grandíssima indicação de cesárea agendada. A gente precisa fazer o AZT, que é uma medicação antirretroviral, na paciente antes de fazer a cirurgia. Durante o procedimento cirúrgico, esta é uma grande indicação de tirar o bebê também dentro da bolsa amniótica, de fazer o parto empelicado, que é quando a gente não rompe a bolsa para tirar na cesárea, para reduzir a chance de transmissão vertical, que é da transmissão da mãe para o bebê. Esse bebê, a pediatra leva imediatamente para tomar um banho, e ele também vai precisar tomar o antirretroviral e ser acompanhado pela infectologia. Então, o tratamento hoje, muitas vezes, ele é feito de uma forma muito tranquila, de aderir mesmo ao dia a dia. Às vezes, muito mais fácil do que de pessoas diabéticas, por exemplo, que precisam tomar insulina. Então, não há motivos para a gente difundir todo esse estigma e preconceito contra o HIV. E, ademais, o HIV é sempre importante lembrar que ele não transmite pelo suor, saliva, abraço. Isso não existe. Espero que isso já esteja muito bem estabelecido aqui e que não há motivos mesmo para que a gente trate desta forma. Tem aqui na cidade onde eu moro um laboratório que só emite o resultado do teste de HIV se a pessoa for lá pessoalmente buscar o resultado, enquanto os testes das outras ISTs são liberados online para a pessoa, né, que tem o acesso ali ao sistema dela, ela pode acessar o próprio resultado. Mas o HIV, a pessoa tem que ir lá buscar o teste. Então, essa também é uma forma de preconceito, né? Afinal, é uma IST como todas as outras que nós citamos aqui. Não há motivos para diferenciar. Então, vamos fazer o que a gente puder para que a gente quebre esses estigmas, que a gente se teste com frequência, que procure tratamento. É importante falar também que hoje nós temos de uma forma muito acessível a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP,
para pessoas elegíveis, elas passam por uma consulta com o infectologista e elas podem usar a PrEP, que também é uma forma de prevenção combinada para o HIV, e a profilaxia pós-exposição, caso a pessoa tenha sido vítima de violência sexual, ou que o preservativo tenha rompido, ou que esqueceu de usar, ou que várias outras situações, ela pode procurar a Unidade Básica de Saúde e solicitar a profilaxia pós-exposição também para prevenção da transmissão do HIV, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aqui que eu posso falar, responder, tá bom? E ontem no hospital teve uma ação bem legal. As enfermeiras da segurança do trabalho passaram nos setores e falaram sobre isso e entregaram pra gente. Olha que bacana. Isso daqui, gente, está disponível no SUS, tá? O preservativo externo ou peniano ou masculino, que todo mundo já conhece, ou quase todo mundo. Entregaram também o preservativo feminino ou interno ou vaginal, são os outros nomes que a gente utiliza, e entregaram um lubrificante à base de água. Afinal, usar preservativo é igual a usar lubrificante à base de água, e a gente deveria usar lubrificante até mesmo sem o preservativo. Afinal, o próprio atrito na relação sexual pode causar microlesões, microfissuras nas genitálias e aumentar a chance de transmissão de ISTs. Outro ponto importante que eu já ia esquecer de falar sobre o uso do preservativo: pessoas que têm vaginose bacteriana de repetição. Muitas vezes isso também é ocasionado pela ausência do uso do preservativo. Porque o sêmen, ele tem um pH diferente do pH da vagina e ele é muito irritativo para a nossa mucosa vaginal, para a nossa microbiota vaginal, e aumenta a chance de ter vaginose de repetição. Então, pessoas que estão tratando vaginose de repetição, a nossa recomendação é que use preservativo em todas as relações. Às vezes as pessoas querem matar a gente, mas é extremamente necessário e fundamental, tá? Eu vou abrir o preservativo para vocês verem. Muitas pessoas não conhecem o preservativo feminino, então eu vou abrir, tá? Olha, aqui está ele. Esse daqui vem com uma esponjinha, ele já vem lubrificado. E essa partezinha da esponja, a pessoa vai pegar, dobrar e inserir lá no fundo da vagina, e o intercurso sexual, o pênis, vai penetrar aqui neste espaço. E essa parte fica para fora, na vulva, tá? Então, esse daqui é o preservativo feminino. Então, mulheres do meu coração, tenham preservativo na bolsa. Isso não é vergonha, não quer dizer que você é promíscua, não quer dizer nada. Quer dizer que você cuida da sua própria saúde e se preocupa com você mesma. E ninguém tem nada a ver com quantas pessoas você está transando e nem com quem. Então, sexualidade faz parte da nossa vida. A gente precisa falar de uma forma tranquila e sem preconceitos em relação a isso. E trazer de uma forma mais amigável, né, esse assunto, para que as pessoas tenham também confiança em nós, profissionais da saúde, para difundir informações de qualidade baseadas em evidências e seguras, para que a nossa vida e as nossas práticas sexuais sejam as melhores possíveis e mais seguras possíveis também, tá? Então é isso, gente, esse recado que eu queria deixar aqui hoje para vocês, tá? Espero que tenham gostado e lembrando, tomem muito cuidado aí com os golpes que as pessoas estão tentando dar em meu nome, tá bom? Sinto muito por isso, mas infelizmente nós não temos tanto controle assim. Tá bom? Um abraço, boa noite. Amanhã também estarei aqui de novo, 8 horas da noite, para responder as perguntas da semana e para falar um pouquinho sobre algumas mensagens que eu recebi no direct.
E quem sabe comentar um pouco sobre as emoções do que eu vivi hoje, que eu ainda estou embriagada aqui de emoções que foram incríveis. Beijo, aguardo vocês amanhã, 8 horas da noite, tá bom? Tchau, tchau.